A paz do Senhor, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa Viver com Saúde, um programa da Igreja Cristã Maranata que leva a você informações confiáveis e práticas para o cuidado com o seu corpo, a mente e a fé. Hoje o tema é muito especial e vem cercado de muitas dúvidas: nutrição inteligente para o emagrecimento. Muito além de dietas da moda, é uma escolha diária baseada no equilíbrio, no conhecimento e, é claro, no cuidado do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. E para falar sobre este assunto com propriedade, eu e o Dr. Hugo Gueiros temos a alegria de receber aqui o nutricionista e educador físico Arthur Azevedo. Arthur, primeiramente eu queria agradecer a sua participação aqui. Eu que agradeço o convite. Eu confesso para os irmãos, para quem está nos assistindo, não foi fácil trazer esse camarada aqui. A agenda dele é muito difícil, então assista o programa até o fim. Eu queria que fosse ao vivo, Ariela, para ter muita pergunta, mas vai ser muito bom. E a gente vai falar sobre um tema, Arthur, que a gente já vem construindo. A gente teve programa sobre obesidade, sedentarismo, a gente falou sobre muitas doenças e agora a gente quer trazer um pouquinho de saúde e de tratamento, como ajudar o nosso espectador que está nos ouvindo do outro lado da câmera a trazer um pouco mais de saúde para dentro do seu lar. E aí, nada melhor do que falar sobre alimentação e nutrição para o emagrecimento. Mas nós estamos abordando o emagrecimento porque a obesidade é um problema de saúde pública, né? Você, como nutricionista, concorda comigo. Então, a gente sempre vem falando muito sobre obesidade, como comer melhor, como se comer de forma saudável. E por isso, nós queríamos agradecer o seu convite, ou melhor, o nosso convite e a sua participação para estar aqui conosco. Nós estamos muito felizes com você aqui. É uma satisfação estar aqui, poder contribuir com os irmãos, todo o conhecimento que Deus nos permite ter. É uma enorme satisfação estar aqui para poder partilhar com vocês um pouco do que a gente sabe, conversar um pouquinho, tirar dúvidas, aprender mais um pouco também. Exatamente. Arthur, quando a gente falou nos outros programas sobre sedentarismo e obesidade, nós falamos muito sobre balança energética. E a gente sabe que para a gente ter um emagrecimento, a gente vai começar aí com um tema que é delicado, que é da balança energética, que é o déficit calórico. Eu queria que você explicasse um pouquinho para o nosso espectador o que é o déficit calórico. Bom, começando, se a gente fosse pensar no emagrecimento, a primeira parte que a gente tem que pensar é no criar um déficit calórico para o organismo de quem está querendo emagrecer, vamos pensar assim. E o déficit calórico nada mais é do que você colocar menos energia daquilo que você vai produzir de energia. Se a gente entender o alimento como uma fonte de energia, a gente vai colocar o alimento para dentro e a gente vai produzir uma quantidade de energia. Então, se eu coloco muita energia e não gasto toda essa energia, eu vou acabar acumulando aquilo. Então, para eu criar um déficit, ou eu vou fazer uma ingestão menor daquilo que eu vou gastar, ou eu vou gastar mais daquilo que eu estou consumindo. São duas formas de a gente pensar em criar um déficit calórico. Então, eu posso criar o déficit via a ingestão menor de quantidade de alimentos ou aumentando a quantidade daquilo que eu vou gerar de energia, que é o que entrou de alimento. Então, eu posso aumentar a atividade física ou eu posso diminuir a ingestão de alimentos. São formas de a gente criar um déficit calórico. E para quem está visando o emagrecimento, naturalmente as duas estratégias juntas são as melhores formas. Tem gente que não vai ter tanto tempo para fazer atividade física, a gente cria um déficit calórico via alimentação. Quem tem tempo, às vezes, para conseguir fazer algumas atividades físicas, algum exercício físico, a gente vai acabar conseguindo conciliar os dois. E a gente cria esse déficit calórico, que é a parte principal para a gente começar a pensar no emagrecimento de um indivíduo. E aí, se a gente for pensar nesse déficit calórico, o que a gente não pode esquecer? Quais são os nutrientes, quais são os alimentos que a gente não pode esquecer numa dieta para emagrecimento? Então, se a gente for pensar no alimento como a fonte dos nossos nutrientes, todo alimento a gente vai ter 3 nutrientes base, vamos começar assim, né? A gente tem os nutrientes que são as fontes energéticas, que são aqueles que são capazes de gerar energia no nosso corpo.
Então a gente tem o carboidrato, a proteína e a gordura, sendo que o carboidrato e as gorduras são as melhores fontes de energia. E a proteína, ela gera mais saciedade para o nosso organismo, assim como as fibras, que não são uma fonte de nutriente propriamente dita, mas elas auxiliam na saciedade. Então, se a gente fosse pensar em 3 nutrientes que são capazes de gerar energia, carboidratos, proteínas, gorduras e as fibras alimentares, que aí nas fibras eu vou ter os nutrientes, os micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais. Então, a gente conseguiria compor uma dieta balanceada em cima desses 3 macronutrientes e das fibras que teriam na composição as suas vitaminas e minerais. É interessante, Ariela, eu só vou citar um comentário breve, que é muito interessante isso que o Arthur falou, porque essas dietas da moda que a gente vê na internet, que são amplamente divulgadas aí às vezes por influenciadores e não são profissionais, elas são dietas muito restritivas. Tem que zerar o carboidrato. Tem que zerar a gordura. E a maioria das vezes, quando você entra num consultório de um nutricionista racional, preparado, ele vai falar assim, não é por esse caminho, porque esse caminho vai levar, às vezes, até instabilidade emocional, né? Esse paciente tem gatilhos para sair da dieta muito mais rápido e aí não teve vantagem, né? Não, e mesmo quando você, não necessariamente zera, mas quando você faz dietas muito restritivas, mesmo que, por exemplo, seja uma dieta restritiva em carboidrato. Carboidratos são nossas fontes de fibras alimentares que ajudam na saciedade e na fonte de vitaminas e minerais. Se você faz uma dieta muito restrita em carboidrato, você restringe vitaminas, minerais e fibras, seu intestino não funciona direito. Se você também faz uma dieta muito pobre em gordura, as vitaminas lipossolúveis, A, D, E e K, elas são oriundas das gorduras. Obviamente que eu não preciso me entupir de gordura, mas elas são oriundas das gorduras. Então eu também não posso fazer uma dieta muito restritiva em gordura. Como eu também não posso fazer uma dieta muito rica em proteína, só proteína, não consumir nenhuma dos outros, porque senão piora o meu intestino, por exemplo. Então eu tenho que ter sempre uma dieta equilibrada nos nutrientes para eu conseguir ter um emagrecimento saudável. Então, eu queria que a gente pudesse explicar um pouquinho mais para o nosso telespectador o que seriam os carboidratos, a proteína, as gorduras, quais são as fontes desses alimentos, para que as pessoas possam entender um pouquinho melhor e possam até olhar o prato de uma forma diferente. Perfeito. Então, se a gente for pensar, né, no prato brasileiro, vamos colocar assim, né? Se a gente fosse pensar no almoço, que acho que todo brasileiro, quando a gente vai perguntar o que ele come, a primeira coisa, fala assim, não, mas eu almoço muito bem. Ninguém fala do café da manhã, ninguém fala do jantar, todo mundo fala que come muito bem na hora do almoço. E a gente tem que lembrar que são todas as refeições do dia. Mas o almoço do brasileiro, arroz, feijão, salada, uma carne, né, basicamente. Se a gente for olhar um prato desse, arroz, fonte de carboidrato. Feijão, se for o arroz branco. Feijão, fonte de carboidrato, um pouco de proteína, também tem no feijão, e ele tem fibra. A carne, nossa fonte principal, proteína e um pouquinho de gordura. Modo de preparo da carne, normalmente você acrescenta ali a gordura, que é manteiga, algum azeite, algum óleo, tem a gordura no modo de preparo. Se a gente tem a salada, é a nossa fonte de fibra. Tem um pouquinho de carboidrato, dependendo se tiver alguma leguminosa, uma cenoura, uma batata, mas principalmente fonte de fibras, vitaminas e minerais. São as saladas. Então, basicamente é isso. Gorduras. Basicamente, azeite, óleos, manteiga, carboidrato, arroz, pão, batata, macarrão, pães em geral, e proteínas são as carnes, ovos, leite e derivados. Quer fazer a nossa próxima pergunta, Hugo? Claro. E quando a gente fala de balanço energético, uma estratégia, né, que a gente usa na prescrição da dieta, acho que o Arthur usa muito, é pensar em como ensinar o paciente a calcular aquilo que ele vai comer. Claro, para quem está nos assistindo, nós não estamos aqui sendo prescritores de dieta. Nós queremos dar uma orientação. E a melhor forma de você entender sobre a sua dieta e o que você precisa comer é se consultando com um profissional. Mas hoje nós temos alguns recursos que podem nos ajudar. E esses recursos são os aplicativos. Arthur, o que você acha aí dos aplicativos? Não, acho que tudo que existe de tecnologia, ela deve ser usada com parcimônia e sabedoria, né?
Obviamente que o aplicativo ele está ali para te dar uma noção de quantas calorias vai ter cada tipo de alimento, igual a gente conversou sobre o déficit calórico. Então você teria uma noção de quanto de nutriente você está colocando para dentro do seu organismo. Então assim, ele te gera um conhecimento, ele te gera ali uma ajuda no processo de emagrecimento ou no processo não só de emagrecimento, mas no processo de conhecimento daquilo que é o alimento que você está comendo. Mas ele deve ser usado com sabedoria e parcimônia, como qualquer outra tecnologia. Ele vai te ajudar, mas uma balança, igual também a gente estava conversando hoje sobre a balança na hora de pesar um alimento. Uma balança, quando você vai pesar um alimento, ela é tão importante quanto um aplicativo. Porque na balança, os dois vão andar praticamente juntos, porque você vai estar ali usando a balança. Então aí você tem uma noção do peso do seu alimento. Ah, mas quer dizer que então eu vou ter que pesar o resto da minha vida? Não, não é necessário você pesar, mas às vezes num processo inicial de um planejamento nutricional ou quando você está começando a querer entender o que você está comendo, então você vai pesar para você ter uma noção de quantidade. Então assim, é mais ou menos assim, eu estou precisando perder peso e eu como a mesma coisa há 30 anos. Deixa eu começar a pesar quanto que eu como de arroz, feijão, macarrão, carne, batata. Eu como 500 gramas. Tá, se eu quero emagrecer e eu estou há 30 anos comendo a mesma coisa, o que eu vou fazer? Em vez de comer 500 gramas, eu vou comer 300. Eu fiz uma redução na quantidade de alimento que eu estou comendo. Pesa e calcula. Pesei e já sei o que eu estou comendo. Então, a balança e o aplicativo, eles serviriam para esse ponto. Obviamente que o aplicativo ele te dá uma certeza ali dos nutrientes e a balança ela vai te dar uma certeza de um número de peso. Seria basicamente isso. Mas a gente tem que também ter sabedoria na hora de usar o aplicativo, e a balança da mesma forma, para a gente também não criar eu não sei se a melhor palavra é essa, mas tipo neura, mas fanatismo, um fanatismo, de você ficar sempre usando, sempre pesando e falar assim, eu não posso comer nada diferente, eu não posso pesar 1 grama a mais. Não, o alimento, quando ele foi feito, por exemplo, se uma pessoa ela coloca uma banana, aí a banana tem 20 gramas de carboidrato, por exemplo. Se a banana tiver 105 gramas, não significa que ela vai ter 21 gramas de carboidrato, 1 grama de carboidrato a mais. Então, quando o alimento ele foi feito, por que ele tem 20 gramas de carboidrato? Eles colocaram numa máquina, consumiram o carboidrato dela, olha, em média uma banana tem 20 gramas. Então, se eu sair um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, isso não vai fazer diferença. Agora, se eu como 500 gramas há 30 anos e eu estou ganhando peso, eu estou acima do peso, eu quero reduzir, eu vou parar de comer 500 gramas e vou começar a comer 300. A balança, ela nos ajuda a ser um olho a mais, né? Porque às vezes, assim, se numa dieta vem, eu vou comer 2 colheres de arroz, dependendo da pessoa, 2 colheres de arroz, mas ou uma colher cheia ou uma colher muito vazia. Exato. Então, ela pode nos ajudar a, pelo menos assim, a ter um olhar e falar assim, 2 colheres é essa quantidade. Então, quando você coloca no prato, perfeito, você tem uma noção. Isso, aí você vai criando esse conhecimento, porque aí você já vai tendo essa noção, que você vai entender o que você está comendo. E hoje em dia isso ficou muito mais acessível, né, Arthur? Perfeito. Uma balança hoje custa em torno de quê? Uns 20 reais. Exatamente. 20 reais. Um aplicativo gratuito no celular. Perfeito. Né? Tem até um aplicativo que eu gosto, que é o Fat Secret. Né? Eu gosto daquele ali, eu aprendi a manusear aquele ali eu uso. Mas é interessante eu ter falado uma coisa, que não precisa desse fanatismo todo. E eu creio que com 1 semana, 10, 14 dias, a pessoa já entendeu a quantidade que ela precisa e ela não precisa mais usar, que ela já vai saber. Né? Eu só falo isso por experiência, porque eu já fiz isso. Exato. Né? Você já me acompanhou nesse processo e a gente já viu que a balança... Ensina a criança no caminho, né? Isso. Ensina a criança no caminho. Mas é verdade, você ensina a criança no caminho, ela vai andar nele depois, ela vai saber como volta. É exatamente isso. E aí, a gente falando sobre esse déficit calórico, o que é mais importante? A qualidade ou a quantidade? Você pode nos explicar um pouco sobre isso? É um ótimo ponto essa questão da quantidade ou da qualidade, né? Porque uma anda junto com a outra. A gente não vai conseguir dissociar nem a quantidade nem a qualidade. Mas, obviamente, que dentro de um processo de emagrecimento, às vezes a gente pode muito bem pensar na quantidade dos alimentos que a gente está comendo. Tá? Na questão da qualidade, por exemplo, se a gente for pensar num processo de emagrecimento, 100 gramas de arroz me oferecem 20 gramas de carboidrato em média. Mais 300 gramas de batata inglesa me oferecem 100 gramas, me oferecem 20 gramas de carboidrato também. Então, vou de novo. 100 gramas de arroz branco, 20 gramas de carboidrato. 300 gramas de batata inglesa, 20 gramas de carboidrato.
Então, eu faço um aumento na quantidade de alimento, mas eu mantenho a quantidade calórica. Então, eu tenho uma qualidade nutricional, mas eu aumentei a quantidade de comida que eu estou comendo. Então, se eu quero, às vezes, brincar com a saciedade e colocar mais comida, eu aumento a quantidade de comida, mas eu não aumento a caloria do alimento. Então, assim, eu não necessariamente, uma vai ficar atrelada à outra, mas eu posso ir brincando com essas coisas com cada tipo de paciente, cada tipo de indivíduo que eu vou atender no consultório. É interessante a gente falar o seguinte, a gente tem que ter muito tato para falar isso, porque eu quero consumir 1.400, 1.600 calorias nesse dia. Eu posso consumir 8 bombons. Exatamente. E vai dar isso, certo? Mas não é nutrição. Esse paciente não está sendo nutrido. Então, aí... Exatamente. Porque aí quando você fala só pela quantidade calórica, aí você perde totalmente a qualidade, porque são as calorias vazias que a gente chama, né? As calorias vazias nada mais é do que você colocar o bombom serenata para dentro, que vai te dar ali um pico de insulina, um pico de glicose, você vai consumir aquele alimento, vai te dar energia, vai te dar, às vezes, até uma satisfação pessoal ali na hora, no momento, no cérebro, mas você está totalmente vazio. Exato. Arthur, vamos lá. O brasileiro gosta muito de festa, de se juntar e juntar prato. Tem um ditado que diz que crente não bebe, mas come. Certo? E essas quedas aí, como é que a gente mantém a motivação? Às vezes, furei a dieta, sair. Como manter essa motivação continuamente para não desanimar no meio do caminho? Então, eu estava até pensando nesse ponto aqui antes de vir para cá. Se vocês quiserem cortar depois, vocês podem cortar, tá? Mas olha só, é difícil a gente pensar em falar como manter uma motivação se a pessoa ela não tem um alvo ou um foco no objetivo dela. Eu digo que a principal motivação que deve existir é a disciplina. Então, assim, eu não tenho que estar motivado, eu quero melhorar meu corpo, eu quero melhorar algum aspecto. Não, eu tenho que fazer aquilo porque Deus me deu um corpo, eu tenho que cuidar daquele corpo, daquele ambiente. Então, eu tenho que cuidar daquilo porque não é meu, primeiro ponto. Então, é uma disciplina que a gente tem que ter de autocuidado diário, como uma forma de glorificar a Deus. Eu acho que é o primeiro ponto que, já que a gente está aqui nesse ambiente, é a melhor forma da gente falar. É uma disciplina de autocuidado para cuidar daquilo que Deus nos deu. A outra forma é a gente talvez procurar situações do nosso dia que nos motivem a comer melhor. Seja alguma coisa para você fazer com seus filhos, para você se manter mais ativo, ou para você se sentir mais concentrado em algum tipo de atividade diária, de estudos. Mas é uma coisa que ela vai ter que ser muito pessoal, essa motivação. Mas dentro de nós ela tem que ter uma disciplina. Assim como o Paulo fala que os atletas eles correm por uma coroa. E ele não fala como um ponto negativo, né? Ele fala como um ponto positivo. Eles correm por uma coroa, só que é corruptível. A gente corre por uma coroa que é incorruptível, mas é a disciplina de estar correndo todo dia, é de estar buscando algo. E é interessante a gente deixar claro para quem está nos assistindo o seguinte: se você perdeu o foco, saiu, não aproveite essa desculpa para continuar saindo, mas coloque-se no centro de novo. Assim que passou o dia, virou, acabou, próxima refeição, volta para sua rotina. Exatamente. Porque dessa forma a gente vai construir uma linearidade e o processo ele continua. Tem uma frase que o Arthur certa vez me falou, que não importa o que você comeu entre o Natal e o Ano Novo. O que importa é o que você comeu entre o Ano Novo e o Natal. Exatamente. Então, exatamente volte isso. E tenha um objetivo sempre. Super normal a gente comer alguma coisa fora de um padrão alimentar, a gente querer comer um doce, querer comer com os amigos, fazer uma confraternização com os irmãos. Isso é super normal. Só não pode ser todo dia. Exato. Exatamente. Arthur, então vamos lá. Qual a importância da gente variar os alimentos numa dieta? Eu sei que
para quem está numa consulta com um nutricionista, ele vai passar várias opções, né? E qual a importância da gente sempre ter uma opção, de ter ali uma dúvida ali no aplicativo de substituições? Substituições. A lista de substituição ela entra para quebrar a monotonia do planejamento alimentar. Às vezes tem certos indivíduos que preferem ter variedades de alimento para não ficar na monotonia. Tem indivíduos que gostam da monotonia, mas indivíduos que não gostam. Mas além dessa parte, o importante na hora de a gente variar a ingestão de tipos de alimentos diferentes, mesmo sendo fonte só de carboidrato, por exemplo, você comer uma banana, você comer uma mexerica, você comer uma maçã, um abacate, né, que são frutas em geral. Mas é você ter nutrientes em quantidades diferentes. Então, a banana vai ser vitaminas complexo B. Se eu for comer um abacate, eu tenho um pouquinho mais de vitaminas lipossolúveis. Se eu for comer um outro tipo de alimento, feijão, eu tenho um pouquinho mais de ferro. Se eu for comer... Então, cada tipo de alimento ele vai me oferecer uma quantidade de micronutrientes diferentes. Então, a importância da variedade é a gente atingir a quantidade necessária no dia que a gente precisa com essa variedade. E aí eu vou te fazer uma pergunta para os gordinhos de plantão, como eu. E eu? Como é que a gente faz para controlar a vontade de comer doce? Como é que a gente faz para incluir talvez um docinho de vez em quando na dieta? O que que a gente faz com o bendito do chocolate, né? A gente pode primeiro trocar o chocolate pelo chocolate meio amargo. É uma boa forma, mas o primeiro que a gente não tem que não ficar com vontade, mas quando a gente começa a criar um déficit calórico, quando a gente começa a introduzir alguns alimentos, a fracionar as refeições ao longo do dia, a criar um pouco mais de saciedade no indivíduo, tudo isso já vai ajudando o indivíduo a não querer comer doces o tempo todo. Porque quando a gente começa a querer comer doce o tempo inteiro, significa que o nosso organismo ele está precisando de nutrientes. Então, se eu estou em déficit calórico, isso é importante falar. Uma pessoa que ela está em déficit calórico há muito tempo, significa que o corpo dela não está recebendo muita energia. Então vai ser normal ele sentir, às vezes, algum desejo de comer doce. Por quê? Porque o organismo dele estava acostumado a receber uma quantidade de nutrientes e agora não está recebendo. Então ele vai começar a entrar em déficit calórico, foi um ponto que a gente tocou lá no início, e aí ele vai começar a querer entrar em déficit, vai começar a entrar em déficit calórico, o organismo vai começar a pedir um nutriente a mais porque ele não estava recebendo, e vai pedir um nutriente rápido, doce, coisas mais gordas, né? Um Big Mac, uma pizza, né? Coisas que tenham muita gordura, porque ele precisa de ter aquela energia que ele recebia anteriormente. Sim. Então, para a gente evitar isso, a gente tem que brincar com a saciedade. Aumentar a quantidade de proteína, aumentar a quantidade de fibras. E se mesmo assim a gente quiser colocar algum tipo de doce na dieta, a gente colocar ele próximo de refeições que tem uma boa quantidade de fibras e após essa refeição. Por exemplo, almoço. Então a gente vai lá depois do almoço, coloca ali uma mariola, um bombom, alguma coisa ali logo após o almoço, mas em quantidades reduzidas. Eu não vou comer uma barra inteira de chocolate, eu posso comer um pouquinho a menos. Aí vai dar consciência, né? Então se eu for fazer isso de forma rotineira, todo dia, então a gente vai controlando na quantidade, não que eu precise parar de comer. É interessante a gente colocar esse ponto também, é o seguinte, não quer dizer que quem quer emagrecer, mas não vai comer doce nunca mais. Não, calma, eu acho que tem que ter a prudência, tem que ter a moderação, né? Então, a gente pode, né, Arthur, num planejamento... Exatamente. Né? Olha só o que eu tô falando, num planejamento, a gente colocar um doce, um bombom que a pessoa goste, não necessariamente vai ser aquilo que ela não gosta. Por exemplo, certa vez eu fui num profissional, ele falou assim, ó, você vai comer um chocolate 85%. Eu prefiro não comer, certo? Agora, se ele planejar aquilo ali e calcular para encaixar Exatamente. um bombom, um doce, alguma coisa que eu goste, mas que não vai me atrapalhar, porque existe um cálculo, um planejamento, aí tudo certo, né, Arthur? Exatamente, falou, é exatamente isso. A gente coloca dentro de um planejamento e dentro desse planejamento, se couber, na maioria das pessoas a gente vai poder, né? A pessoa é um indivíduo que está com diabetes, com colesterol alto, passando por algum período de crise ali naquela condição de saúde. Aí a gente tem que controlar ali numa fase aguda. Agora, no indivíduo que está querendo só perder peso, entre aspas, a gente consegue ter algumas liberdades a mais, assim como o Hugo citou. Arthur, eu vou adiantar um pouquinho por conta do nosso tempo e eu queria levar para o nosso espectador alguma forma mais prática da gente construir uma refeição para um dia todo. Então,
fazendo as contas, né, entre profissionais, a gente pensa aí em uma dieta de cerca de 1.500, 1.600 calorias num dia. Dividida aí em 4, 5 refeições? Pode A ser? maioria das pessoas. A maioria das pessoas no Brasil é mais Exato. comum isso. 4 refeições. Então eu queria que você trouxesse um exemplo de o que o nosso espectador pode começar para dar esse ponto de partida para quem quer emagrecer. Lembrando, você que nos assiste, nós não estamos prescrevendo, nós estamos orientando, dando um norte, certo? Para que você também pesquise, procure um profissional de saúde, mas a gente vai adiantar um pouquinho isso e fazer, e como nós estamos com um nutricionista experiente aqui, para a gente sugerir um pouquinho de cardápio, Arthur. O que a gente Uma pode sugestão começar? de cardápio básico para o padrão brasileiro, né? Então a gente coloca que todo brasileiro no café da manhã ele pode comer um pão, normalmente o pão francês. Então a gente acrescentaria o pão ali, seria a nossa fonte de carboidrato. A gente pode acrescentar um queijo, uma proteína que seria, além do queijo, a gente pode colocar ovos, 1 a 2 ovos, e a gente coloca uma fruta. Normalmente uma banana, uma maçã, mas uma fruta de preferência. E de preferência, se quiser tomar um café, sem açúcar. É uma boa forma de a gente já fazer uma restrição calórica. Isso seria nosso café da manhã. Logo depois, normalmente no Brasil, assim, né, falando no padrão brasileiro de novo, a gente teria o almoço. No almoço tradicional brasileiro, a gente até falou aqui, né? Um arroz, feijão, frango grelhado, uma salada, com alface, tomate, cenoura, colocar um fiozinho de azeite. Então, isso seria um padrão normal, e o prato do brasileiro, ele já é o prato do almoço, tanto que todo mundo brinca, falando assim, eu almoço direitinho, eu sempre como muito bem no almoço. Mas a questão é o café da manhã, o lanche da tarde e o jantar. E aí, por exemplo, né, numa dieta desse porte que a gente está fazendo aqui, até caberia colocar, às vezes, uma sobremesa ali, um bombom, uma mariola, uma paçoca, algo que seja mais do agrado da pessoa, mas que a gente ajuda, quando a gente coloca esses agrados, podem até ajudar a aderência da pessoa no planejamento alimentar, né? A gente não restringir, assim como o Guim falou. No lanche da tarde, a gente pode pensar de novo em uma fruta, usar um iogurte, um copo de leite, e a gente mantém ali a ingestão de carboidrato, de fibras na fruta, uma proteína e um pouco mais de algumas vitaminas e minerais ali do leite ou do iogurte desnatado. Se a pessoa quiser, às vezes, trocar o laticínio por alguma outra forma de proteína, ela pode colocar ali um ovo mexido ou alguma outra coisa. No jantar, a gente pode pensar de novo num prato parecido com o do almoço, usando o arroz, o feijão, uma salada, às vezes variar um pouquinho essa questão da salada, usar ao invés de alface e tomate, colocar uma cenoura, um brócolis, um agrião, alguma outra folha, algum outro legume que a pessoa tenha preferência. Se ela quiser trocar o arroz também por uma batata, por um macarrão, ela pode fazer essa substituição também. E colocar às vezes uma gelatina ou algum outro agrado que ela tenha ali, mas controlando a quantidade. O doce de leite é uma boa pedida, né? Porque ele tem um pouquinho menos de caloria também. Depende do doce de leite. Tem até um aí que o pessoal tem comentado bastante, mas usando com parcimônia, se você for colocar ali uma porção pequena, uma colher de sopa, uma colher de sobremesa, pode ser assim utilizado. Ô, Ariela, vamos fazer um pinga-fogo, um bate-bola aqui? Vamos botar Arthur na situação difícil. Arthur, vamos fazer um jogo rápido aqui, então. E para quem está nos assistindo, não tem nada programado aqui, tá? Vamos lá, para quem está emagrecendo, suco de uva integral e Coca Zero. O que você acha? Para quem, quando, com que objetivo? Eu queria que ele falasse isso, porque ele comenta isso comigo todo dia. Porque se eu for pensar, né, assim, bate rápido, a Coca Zero ela vai parecer o caminho muito mais fácil, né? Porque ela é 0 calorias. Só que a partir do momento que você fala 0 calorias, como é que ela foi adoçada? Ela foi adoçada com adoçante. Esse adoçante, apesar dele não ter calorias, ele tem uma resposta cerebral que vai indicar aquela pessoa que ele está comendo doce. Então ele vai aumentar a insulina quase que do mesmo jeito. E no intestino, aquilo ali vai ter uma função de falar que ele está comendo doce. E aí vai piorar as bactérias intestinais daquele indivíduo. Piorou a bactéria intestinal, aumenta a inflamação. Aumentou a inflamação, e aí? Eu vou ficar usando aquilo todo dia? Então, assim, a resposta rápida é Coca Zero. Obviamente que se a gente for pensar num contexto alimentar, que a pessoa ela tem um ambiente saudável, ela come no almoço fibras, proteínas magras e tal, a Coca Zero ela tá ali como
um agrado para ela. Mas, e o suco de uva, ele tem muito mais vitaminas e minerais que vão me ajudar até num processo de saúde, vamos colocar assim. Mas num bate rápido, Coca Zero ajuda no emagrecimento, suco de uva não. Vamos lá. Mas eu prefiro suco de uva. Arroz branco ou vale a pena investir no integral? O que a pessoa prefere? O que ela mais gosta? O que ela mais gosta. Porque o arroz branco... Eu gosto mais do branco. O arroz branco, o arroz integral, se os dois estiverem ali com a mesma quantidade, eles têm 20 gramas de carboidrato, mais algumas... pouquinho de proteína que eles têm, mas eles vão ter a mesma quantidade de calorias, basicamente. Porém, o arroz integral tem mais fibra. Então, se a gente fosse pensar em quantidade de fibra, o arroz integral é melhor. Só que num prato com feijão, num prato com salada, tudo, o arroz branco ele fica saudável do mesmo jeito. E é mais barato, né? Mais fácil de fazer também. E é o mais gostoso. E mais fácil de fazer. Pão e tapioca. Pão branco? Pão francês. Mais fácil, né? Pão branco, você vai lá na padaria, compra, tá mais fácil, né? Mas assim, os dois vão ter, se você botar por carboidrato também são iguais. Só que o índice glicêmico da tapioca, ele pode ser um pouquinho maior que o índice glicêmico do pão. Só que o índice glicêmico, se eu coloco algum outro nutriente, por exemplo, uma proteína, ovo, por exemplo, dentro da tapioca e ovo dentro do pão, o índice glicêmico ele não fica tão interessante, mas a gente nem tocou no ponto índice glicêmico aqui, então... Eu acho mais difícil também dosar, né, a quantidade da goma de tapioca ali. Exatamente, a pessoa vai ter que pesar a tapioca, vai ter que colocar na frigideira, fica um pouco mais difícil. Né? A praticidade do pão branco é melhor, exatamente. Eu acho que é isso, né? Então, Arthur, a gente agradece muito a sua presença. Foi muito bom, foi muita informação prática, útil para o nosso telespectador. Fico feliz. Agradeço também a você, telespectador, que tem nos assistido. Espero que vocês tenham gostado desse programa. Espero também que comentem, curtam, compartilhem com seus familiares, com seus amigos que precisem ouvir sobre esse tema. E não se esqueçam, se inscrevam no canal da Igreja Cristã Maranata. A todos a paz do Senhor.